Olá, vamos dar continuidade? Vamos ver agora o item 2.5 da nossa apostila, que é o custeio por absorção departamentalizado. Então a gente vai conhecer agora a forma de apuração de custo conhecida por departamentalização ou centro de custo. Bom, para demonstrar a departamentalização, nós vamos fazer isso de forma prática, mostrando como que isso acontece. Então, nós vamos utilizar o exemplo anterior da clínica, que nós vimos, né, no esquema básico, e aí nós vamos tentar fazer esse mesmo exercício que eu demonstrei no esquema básico, vou demonstrar agora por departamentalização. Então, o ambiente clínico é formado por dois departamentos, o centro cirúrgico e os quartos, e dois de apoio, que é a manutenção e a lavanderia. Os custos diretos e indiretos são os mesmos do exercício anterior, que a gente já tinha feito. Então, no mês de setembro, lembra, o total de gasto de setembro era 106 mil. Estão eles todos aqui novamente: materiais e medicamentos, mão de obra, aluguel, energia, depreciação e outros materiais. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é fazer alocação, apropriação dos custos diretos. Isso a gente já tinha feito no esquema básico e aqui se repete. A microcirurgia, materiais médicos, era 14 mil e a pequena cirurgia, 6 mil. Total, 20 mil de materiais médicos. E a mão de obra a gente tinha atribuído de forma direta 6 mil para microcirurgia, 4 mil para pequena cirurgia total. Então, daqueles 106 mil, a gente já sabia, pelo esquema básico de custo que fizemos anteriormente, que o total de custo direto era 30 mil reais. Bom, o nosso problema, assim como no esquema básico, aqui na departamentalização é os 76 mil reais, que é agora o aluguel, a energia, a depreciação e outros materiais. Bom, então eu preciso agora fazer a alocação desses gastos. Então, os gastos vão ser apropriados aos departamentos, seja de produção ou de apoio, e depois nós vamos redistribuir aqueles que estão alocados só no de apoio, nós vamos redistribuir aos departamentos de produção médica para depois serem distribuídos aos serviços prestados. Então, na apuração de custo por departamentalização ou centro de custo, a gente primeiro aloca os custos indiretos indistintamente por departamento, como cada departamento consome esses custos indiretos, para depois repassá-los dos departamentos aos serviços prestados. Vamos ver como é que ficou. Bom, então nós temos aí bases para rateio. Então estou criando aqui algumas bases para rateio, que pode ser proporcional à energia elétrica consumida, proporcional à depreciação, número de funcionários, a horas de manutenção prestada em cada departamento, ao espaço em metros quadrados ocupado por cada departamento. Então eu tenho aqui várias bases de rateio. Eu tenho aqui, quantidade de quilowatt-hora consumida por cada departamento, depreciação, funcionários. Então, isso vai ser importantíssimo, essas bases de rateios, para que eu possa ratear cada um dos custos indiretos para cada um desses departamentos que estão aqui descritos, que é o centro cirúrgico, os quartos, a manutenção e a lavanderia. Então, além da energia, depreciação, funcionários, manutenção e espaço, eu ainda tenho o tempo de cirurgia e os dias de internação para cada procedimento. Então, na microcirurgia, foram aplicadas 240 horas de mão de obra e na pequena cirurgia 240, um total de 480 horas. Dias de internação. Microcirurgia, a pessoa fez e vai embora, não tem internação. Nas pequenas cirurgias, não. Eu tive um total de 40 dias de internação. Bom, esses são levantamentos, são informações que vão nos ajudar a fazer o rateio dos custos indiretos. Bom, então vamos ao rateio desses custos indiretos
para cada centro de custo. Então aqui eu tenho os departamentos ou centro de custo, que é o centro cirúrgico, quarto, manutenção e lavanderia, e aí eu comecei a ver cada um dos tipos de gastos que eu tinha de custo indireto: o aluguel, a energia elétrica, a depreciação e outros materiais. Bom, o aluguel, a base de rateio vai ser proporcional ao metro quadrado que cada um centro, cada um departamento ocupa. No nosso exemplo, a lavanderia ocupa 20% da área, a manutenção 10%, os quartos 60% da área e o centro cirúrgico só 10%. Logo, o aluguel, que é 20 mil, nós distribuímos a cada centro de custo desta forma. A energia elétrica foi o rateio dos 20 mil da energia elétrica, nós estamos fazendo proporcional aos quilowatts-horas consumidos no mês. A depreciação, de acordo com o dado anterior que trouxe aqui para nós o valor da depreciação de cada centro, de cada departamento. Ou seja, aqui o levantamento foi feito em cima do seguinte: essa área ocupada, mais os equipamentos e instalações para cada um desses departamentos, qual é a depreciação acumulada deles? Então, aqueles 30 mil, nós conseguimos distribuir entre cada departamento de acordo com a depreciação de máquinas, equipamentos e instalações que estão em cada departamento. Agora, os materiais, nós fizemos então proporcional às horas, ao tempo de cirurgia. Então, os materiais foram 50 e 50, metade para cada um, dando o total aí dos 6 mil. Então, dessa forma, agora eu consegui pegar os 4 custos indiretos que eu tinha: aluguel, energia e depreciação, e alocar a cada departamento, e agora eu posso avaliar quanto cada departamento consome de custo. Muito bem, agora então, nós vamos pegar os gastos com os custos indiretos. Como eles não são uniformes entre os setores, nós vamos distribuí-los então dessa forma. Somando então o total do centro cirúrgico, 31, dos quartos, 27, da manutenção, 9 mil, da lavanderia somado, 9 mil. E o total a gente já sabia que era 76. Então, em cada coluna agora, eu tenho custo acumulado em cada um dos centros de custo ou departamentos. Centro cirúrgico, quarto, manutenção e lavanderia. Agora, se a gente observar a linha, eu tenho na linha o total de cada gasto: aluguel, energia, depreciação e outros materiais. Desta forma, nesse quadro, eu consigo enxergar os 76 mil, como esses 76 mil foram alocados a cada um dos 4 centros de custo. Bom, só que os procedimentos de microcirurgia e cirurgia são procedimentos que utilizam o centro cirúrgico e os quartos. A lavanderia e a manutenção presta serviço para a instituição como um todo. Então agora eu preciso repassar esses custos da lavanderia e manutenção para os 2 centros de custo de produção, que seriam o centro cirúrgico e os quartos. Bom, então vamos lá ao rateio da lavanderia e da manutenção, que são os dois, lavanderia e manutenção, que são os 2 departamentos que prestam serviço ao centro cirúrgico e aos quartos. Então, olhe a letra A. A lavanderia tem seus custos distribuídos aos outros departamentos com base no número de funcionários desses departamentos. Então, esses 9 mil reais que está aqui acumulado na lavanderia deve ser distribuído aos demais departamentos de acordo com o número de funcionários de cada departamento. E aí a gente tinha lá na base de rateio que 20% dos funcionários estão na manutenção, 50% nos quartos
e 30% eles são do centro cirúrgico. Então, pegamos aqueles 9.000, 20% que dá 1.800, colocamos então na manutenção, metade, 50% da lavanderia veio para os quartos e 30% da lavanderia veio para o centro cirúrgico. Então, agora eu tenho um novo subtotal do centro cirúrgico, quarto e manutenção. Esse subtotal nada mais é do que os 31.000 que o centro cirúrgico já tinha, mais 2.700 que ele recebeu da lavanderia. Assim aconteceu com o quarto e com a manutenção. Bom, agora vem a letra B, aonde a gente vai fazer o rateio desses 10.800 que estão acumulados na manutenção. Como que vai ser? Então tá lá, ó, a manutenção presta serviço apenas aos departamentos clínicos e o rateio é feito com base no tempo de uso do pessoal de manutenção, ou seja, horas de manutenção. Então, as horas de manutenção foram 60 horas de manutenção no quarto, 40 horas de manutenção no centro cirúrgico. Então, os 10.800 que está acumulado na manutenção, 60%, que dá 6.480, vem então para ser acumulado ao quarto. E 40% dos 10.800, que é 4.320, vem para o centro cirúrgico. Então, o quarto, que tinha acumulado 31.500, recebeu mais 6.480, ficou com 37.980. E o centro cirúrgico, que tinha acumulado 33.700, com mais 4.320, ficou com 38.020. Ora, o somatório do que está acumulado agora no centro cirúrgico e nos quartos é exatamente os 76.000 que estava lá na primeira linha, que eram os custos indiretos que veio do quadro anterior. Então, o que nós fizemos foi, primeiro, alocar os custos indiretos em cada departamento e depois repassar os custos indiretos dos departamentos de apoio, que é lavanderia e manutenção, para acumular aos 2 centros de produção médica. Muito bem. Agora, então, que nós fizemos a transferência, nós vamos fazer agora a transferência dos custos dos departamentos clínicos para a microcirurgia e a pequena cirurgia, que são os serviços. Então, ao critério A, o centro cirúrgico tem seus custos distribuídos às cirurgias com base nas horas de cirurgia. Então, agora nós vamos pegar o gasto do centro cirúrgico e distribuir o total, os 38.020, que era o total do centro cirúrgico, vai ser distribuído entre microcirurgia e pequena cirurgia, proporcional, então, como diz aqui em cima, com base nas horas de cirurgia. E as horas de cirurgia foi igualmente entre os dois procedimentos. Então, 38.020 ficou 19.10 na microcirurgia, 19.010 nas pequenas cirurgias. Bom, letra B, os quartos têm seus custos distribuídos às cirurgias com base nos dias de internação. Ora, microcirurgia não tem internação, então só quem usa quarto são as pequenas cirurgias. Dessa forma, os 37.980 são todos da pequena cirurgia. Manutenção e lavanderia não tem mais nada porque nós já redistribuímos. Então, os 76.000 do custo indireto, agora 19.010 é custo de microcirurgia, 56.990 é custo de pequenas cirurgias. Bacana. Então, agora a gente pode ir para o cálculo do custo de cada tipo de cirurgia. Então, nós temos assim, custo indireto, microcirurgia, 19.010, custo direto das microcirurgias, 20.000, total 39.010. O total de cirurgias foram 120, então 39.010 dividido por 120, 325,8. E as pequenas cirurgias? 56.990 mais 10.000 de custo direto, 66.990.
O total foi 40 pequena cirurgia, o que deu 1.674,75 por cirurgia. Muito bem, agora a gente pode ver a diferença entre o esquema básico, que a gente calculou sem departamentalização, e com departamentalização, que nós acabamos de fazer. Sem departamentalização, os 106 mil, que é o custo direto e indireto, seria 65.600 para microcirurgia, 40.400 para pequena cirurgia. E com departamentalização, onde primeiro alocamos os custos aos departamentos para depois redistribuí-los à micro e pequena cirurgia, ficou 39.010, 66.990, total por 106. Ora, olha a diferença que deu. Bom, você acompanhou as duas apurações, o esquema básico que fizemos e agora a departamentalização. E nós vimos que a apuração fica diferente. Agora, você há de convir comigo que a apuração com departamentalização ficou muito melhor, muito mais bem apurado do que pelo esquema básico. Porque a gente levou em consideração vários critérios de rateio para, primeiro, apropriar os custos indiretos a cada departamento, que eram 4, e depois distribuímos os custos indiretos alocados aos departamentos de apoio, que era lavanderia e manutenção, aos departamentos de produção, para depois chegar ao custo da microcirurgia e pequena cirurgia. Está muito melhor apurado. Bom, então a gente consegue ver que essa diferença apresentada é muito grande. Então, nesse slide anterior, eu tenho o custo total apurado com as duas formas, pelo esquema básico e com departamentalização. E agora, eu calculei aqui, fiz um comparativo também nesse slide, do custo unitário de cada procedimento. Então, sem departamentalização, apontava que a microcirurgia custaria 546, quanto com departamentalização apresentou só 325. E pequena cirurgia, 1.010 para 1.674. Então, a diferença é muito grande. Com departamentalização, não há dúvida de que está melhor apurado. Bom, sei que essa apresentação ficou longa. É importante que na hora que você for ver, que você vai fazendo as pausas, analisando o passo a passo, olhando na apostila essa resolução que está lá dentro da apostila também, lendo a apostila, vendo a apresentação. Porque o nosso próximo passo vai ser fazer uma apuração de custo com departamentalização e que no próximo vídeo eu vou demonstrar.